Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Trago um abraço dos irmãos do Ministério Voz do Clama, amém? Amém. E estamos aqui essa noite para compartilhar a palavra do Senhor, amém? Crendo que o Senhor, Ele há de fazer grandes coisas por nós, assim como Ele tem feito, amém? Amém. Glória a Deus. Temos até aqui, olha, pastor. Até as 9? Amém. Estava orando, irmãos, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e o que Deus tem falado comigo nesses dias é acerca da volta dele, acerca dos sinais, né? Até inclusive a última vez que eu estive aqui, numa saudação, eu falei um pouco sobre isso, e o quanto nós devemos estar firmados na palavra para os dias que vão vir. Podemos perceber um grande crescimento da igreja, né? E isso é muito bom, o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Porém, da mesma forma que a igreja tem crescido, a quantidade de pessoas que estão se desviando do caminho do Senhor, e isso é muito triste. E isso tem ocorrido devido ao tipo de evangelho que tem sido pregado. Infelizmente, muitos homens de Deus deixaram de falar aquilo que Deus gostaria que eles falassem, e estão falando aquilo que alimenta o coração do povo. E Deus tem falado ao meu coração para nós voltarmos para a raiz da palavra, né? A essência da palavra, porque nós precisaremos dessa palavra. Então, se nós não tivermos a palavra enraizada nos nossos corações, nós não suportaremos os últimos dias. Amém? Números 13, 25. Na minha Bíblia ela tem um tema que ela fala sobre o relato dos espias. E diz assim: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe contas a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, e ela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Em diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse:
antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Vem sobre a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Faça conforme a Tua santa vontade, Pai. Que essa palavra ela venha produzir frutos nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto, nós conhecemos esse texto e sabemos que esse texto é quando Deus manda Moisés enviar espias, à terra de Canaã, para ver como que estava a terra, Mas se nós lemos lá no começo do 13, foi uma terra que Deus havia prometido para esse povo, Deus fala aqui, olha, é uma terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, antes de eles executarem o que Deus tinha mandado, Deus já havia dado uma sentença, Deus já havia dado uma promessa. Então Moisés separa 12 dos principais da tribo, e junto com Josué e Caleb, manda eles irem espiar a terra. E quando eles chegam, eles olham a terra, vêm, comprovam que era realmente uma terra que mandava leite e mel, e trazem o fruto da terra, e voltam para dar resposta para Moisés. Mas quando chegam, eles dão uma resposta contrária daquilo que eles tinham visto. Ou pelo menos eles deram uma resposta daquilo que eles estavam enxergando. E aí que entra muitas vezes o nosso coração. E uma pergunta: o evangelho que você tem vivido tem permitido você olhar o reino, as situações do dia a dia, de qual forma? A forma que você observa o ambiente que você está é o que determina como você vai viver. O mais interessante dessa passagem é que quando Deus deu uma ordem para Moisés separar esses 12, Ele não escolheu qualquer um. Ele escolheu homens que eram homens de guerra, eram príncipes que tiveram uma cultura religiosa, tiveram um ensino de guerra, e quando eles chegam naquela cidade, que olham para os pseudo-gigantes, eles trazem uma resposta contrária, porque esses homens eram homens experimentados na batalha. Eles podiam olhar para a situação e falar: não, esses gigantes aí, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, e nós vamos herdar essa terra. Mas não, eles voltaram com a palavra contrária do que Deus tinha mostrado. E eu orando e tentando entender o que Deus queria falar conosco, Deus me mostrava a igreja atual, a igreja que tem muitas vezes pessoas formadas, pessoas que conhecem a palavra, mas não conseguem viver a palavra na essência, porque a forma que ela está olhando para o Evangelho não é a forma que Deus gostaria que ela estivesse olhando. Muitas vezes nós estamos olhando para o Evangelho de uma forma normal ou carnal, e não de uma forma espiritual. E quando nós olhamos, irmãos, para o Evangelho que nós estamos vivendo de uma forma normal, nós não vamos caminhar muito tempo nesse Evangelho. A Bíblia diz que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Então, se você estiver olhando para o Evangelho, para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor de uma forma natural, a grande probabilidade de você ficar no meio do caminho é forte, irmãos.
Por isso que nós devemos ter a palavra enraizada nos nossos corações e entender aonde Deus está nos enviando. Uma das coisas que a gente precisa entender: quem nós somos em Deus, o que Deus significa para nós, o que a palavra significa para nós, e que todas as coisas que nós precisamos está embutida nele, em Cristo Jesus. Se nós, por mais que estejamos na igreja, nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos conseguir assimilar a palavra. E se você não conseguir assimilar a palavra, cada dia vai ficando pior. Quando eu disse, um grande número de desviados ou afastados, se dá esse motivo. Pessoas que não conseguiram, de alguma forma, guardar a palavra no coração. Que não conseguiram entender os projetos e propósitos de Deus e simplesmente se foram embora da igreja. Lá em Efésios 1:3, para nós entendermos o que significa essa essência, a palavra diz assim, que todas as coisas já estão nele. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo que nós precisamos está em Cristo, está na palavra. Amém? Em 1 Coríntios 2:9 está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, E esses camaradas, esses espias, eles foram com uma promessa. Então a minha pergunta é: como estamos enxergando o Evangelho? Como estamos enxergando aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para nós fazermos ou nós vivermos? Será que nós estamos olhando e só estamos vendo o gigante? Só estamos vendo o problema diante de nós? Será que não conseguimos mencionar o tamanho de Deus, mencionar o tamanho da palavra sobre as nossas vidas? E é isso que tem levado muita gente para fora da igreja, por não conseguir ter esse entendimento. E o que você visualiza, muitas vezes o que você gera na sua mente, é o que você vai viver. Então, se nós não conseguimos enraizar a nossa fé na palavra, o nosso dia a dia vai ser muito complicado. Eu estou tentando falar de uma forma muito simples, para nós entendermos que nós precisamos buscar o Senhor. E uma forma de nós conseguirmos enraizar a palavra na própria leitura da palavra e na busca do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a cada dia a nos edificarmos em Cristo. Se você não busca o Espírito Santo, se você não busca a palavra, irmão, nós vamos ficando cada dia mais distante da presença de Deus. E os dias maus estão aí, eles vão vir sim. E nós não vamos conseguir suportar esses dias. Então, quando Deus me mostrava a igreja atual, pessoas que não conseguem, não estão conseguindo firmar na palavra, porque elas estão andando pela carne. Quantos de nós, muitas vezes, chegamos na igreja, pelas nossas necessidades, financeira, emocional, mas aqui o Espírito Santo tratou as nossas vidas e nos levou a um outro entendimento. Ao entendimento de que o propósito dele é outro, o propósito dele é a nossa salvação.
E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Trazer uma releitura dos problemas, né? E para que nós venhamos a entender que assim, a nossa salvação, a nossa busca não tem que ser por causa dos nossos problemas, mas tem que ser por causa dos propósitos que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós chegamos na igreja por um problema, mas o Senhor Ele nos firma aqui por causa de um propósito. Então, do jeito que nós olhamos para o Evangelho, é o jeito que nós vamos viver. Amém? Isso eu me lembrava de homens de Deus, né? de homens e mulheres de Deus que caminharam na fé. E o Senhor falava, o Espírito Santo é como se fosse um óculos da fé que ele vem e te começa a mostrar uma outra visão da história, uma outra visão da situação. E esses homens e mulheres de Deus, eles caminharam porque eles tinham uma visão, eles tiveram uma outra visão da palavra de Deus quando o Senhor se fez presente. Humanamente, um dos heróis da fé, né, Abraão, quando Deus deu a ordem, olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Naquele momento, ele recebeu no espírito dele o entendimento do que Deus ia fazer. Um homem natural, irmãos, jamais ele ia sair de um lugar para caminhar para outro lugar sem saber para onde ele iria, o que ele iria fazer. Mas movido pela fé, movido pela palavra, pelo que ele tinha ouvido de Deus, ele foi. Será que nós estamos nos movimentando pela nossa carne ou estamos nos movimentando por aquilo que o Espírito tem falado aos nossos corações? Nós precisamos começar a nos movimentar por aquilo que o Espírito fala aos nossos corações. Estamos passando num país, numa situação que nós olhamos e a situação realmente é crítica. Empresas fechando, pessoas passando dificuldades. Mas nós precisamos começar a olhar pelos olhos da fé e entender que isso é consequência de um ato espiritual que a própria igreja plantou. E é algo que Deus está tratando sobre a vida de todos nós. A igreja por muito tempo deixou de ser cabeça, deixou de orar pela nação, deixou de ensinar os seus filhos. E nós hoje colhemos isso. E o Senhor ele tem uma forma de atuar, de nos trazer para perto dele, que é chacoalhando. Por isso que vem as aflições, vem os problemas, e o país vai passar por essa situação. Mas nós podemos ver como a igreja tem se levantado nos últimos dias para orar por todas essas situações. Por quê? Começaram a entender que a situação é espiritual. E nós, no nosso dia a dia, nós conseguimos entender que as situações são espirituais. Nós estamos com a nossa mente focada em Deus e estamos entendendo que todas as nossas lutas, elas foram geradas no âmbito espiritual. Por isso que eu pergunto, o que você está vendo? O que você está vendo no seu caminhar? Você está vendo algo natural ou você está vendo algo carnal? Eu lembro, irmãos, que um bom tempo atrás eu gosto de contar algumas experiências, porque a Bíblia fala que você tem que contar aquilo que você vive também, né? E um dia eu nunca fui de discutir com meu pai, eu sempre o respeitei muito, não tenho esse padrão, mas um dia, não sei o que aconteceu, não me lembro agora do caso, mas eu sei que ele chegou muito irado,
E eu já era adulto, casado. E eu lembro que nós estávamos na empresa e ele chegou: olha, você fez isso, você pode pegar suas coisas, você pode ir embora, você pode sair daqui, pega a sua esposa, vai embora, não quero mais te ver. Eu falei: peraí, o que aconteceu? E o cara nervoso. Eu falei: não estou entendendo o que está acontecendo. E na hora o Espírito Santo falou: tem discernimento do que está acontecendo. Aí eu parei e falei: tudo bem, não vou falar nada. Falei para ele: não vou falar nada, estou catando as minhas coisas e estou indo embora. Catei meu carro, fui para minha casa. Eu trabalho no Brás, morava na Vila Guilherme nessa época. Entrei em casa, dobrei o joelho, falei: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero discernir o que está acontecendo. E o Espírito Santo na hora falou: olha, são batalhas espirituais, ore pelo seu pai, ore por essa situação. E eu ali entrei numa batalha, falei: vamos orar, quero entender o que está acontecendo. E comecei a orar. Deu uns 40 minutos, catei as minhas coisas e voltei para a empresa. Irmãos, parecia que não tinha acontecido nada. Falei: como que é a situação, né? O diabo, ele se levanta de uma forma, e se você não tem um discernimento, se você age pela carne, com certeza tinha acontecido alguma coisa, não vou dizer pior, mas alguma coisa ruim. Mas quando você para ouvir a voz de Deus e se movimentar naquilo que Deus quer fazer, o Senhor, ele entra com providência. E eu, depois, no final do dia, né, conversando com a minha esposa, nós demos até risada da situação, porque foi algo tão maligno, tão pesado. E isso acontece todo dia, irmão, conosco. Se nós não discernirmos o que está acontecendo no nosso dia a dia, essas situações podem acontecer. Esses homens, eles podiam ter trazido uma palavra boa. Falar: não, nós somos lá, sondamos a terra realmente é boa, é conforme aquilo que Deus tinha nos prometido, e nós vamos conquistá-la. Mas não, eles voltaram com uma palavra negativa. Mas a Bíblia fala aqui no 13:30, né, que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Então o Senhor me mostrava a igreja atual, uma igreja que metade das pessoas são negativas. Você tem um percentual querendo avançar e você tem um percentual muito maior querendo retroceder. Pastor, vamos para aquele salão maior? Metade: não, pastor, não vai dar certo, porque lá, aqui a gente paga 1.500, lá vai pagar 2, não vai dar certo. Sempre tem essas pedras entre o peixe. Mas que o Espírito Santo venha nos ajudar nesse dia a dia, para que essas pessoas entendam quais são os projetos de Deus. Quantas pessoas na nossa caminhada têm esse tipo de pensamento, né? E interessante, irmãos, que assim, quando você olha algo de uma forma ruim, você acaba gerando na sua mente que parece que todo o resto também vai ser ruim, né? Tipo, vem uma palavra: olha, o pastor Anderson não gosta de você, Flávio. Aí ele já começa na mente: o pastor, a casa Coinonia, ninguém gosta de mim, todo mundo não gosta de mim. Parece que nós viramos um coitadinho da história.
E aqui eles falam, olha, da mesma forma que nós vimos que eles eram gigantes para nós, no 33, também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anak são da raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Ou seja, quando você cria algo na sua mente, você acha que a outra pessoa está achando a mesma coisa que você. Por quê? Porque nós não discernimos, nós não temos esse discernimento espiritual. E isso começa a dificultar a nossa caminhada. Isso começa a dificultar o nosso dia a dia. Então minha pergunta é: como você tem olhado para o Evangelho? De que forma você tem olhado para aquilo que Deus tem colocado diante de você? Qual é o discernimento que você está tendo diante de tudo o que está acontecendo com a sua vida espiritual, com a sua vida material, com a igreja no dia de hoje? Porque isso vai determinar, a forma que você olha é o que vai determinar aonde você vai chegar, irmão. Eu tenho um jovenzinho de 9 anos, meu filho de 9 anos, e é interessante porque eu sempre fui muito, apesar de ser gordinho, né, assim, sempre fui muito gordinho, mas eu nunca fui um cara parado, eu sempre fui ativo, né? Mas eu olho para ele, tudo que ele começa a fazer, e eu tenho orado por isso, tudo que ele começa a fazer, não vai dar certo, eu não vou conseguir, né? E até a escola já nos chamou, olha, ele tem muito baixa estima, né? E interessante que não tem histórico em casa desse tipo de conduta, né? E eu falo, não, Maurício, você vai conseguir, nós vamos conseguir, né? Então, assim, ele sempre está paralisando aquilo que ele vai fazer, porque ele acha que ele vai conseguir. E quantos de nós somos assim, irmão? Que nós olhamos e achamos que não vamos conseguir. O problema é que existe uma grande diferença. As pessoas que estão no mundo, elas não têm uma ferramenta que nós temos, que é o Espírito Santo. E que é uma ferramenta muito importante para as nossas vidas. Porque é Ele que nos convence, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. Então, se você não estiver entendendo o que o Espírito Santo está falando com você, está te incentivando, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Podemos ver que sempre quando Deus incentivava os homens de Deus, né? Deus sempre falava, olha, ser forte, ser corajoso, ser valente, vai porque eu estou na tua frente, vai porque você vai conseguir. E essas pessoas caminhavam debaixo desse entendimento, debaixo dessa mentalidade. Por isso que eu volto a falar, aquilo que você pensa é o que você é, aquilo que você determina para a sua vida. Então, se você não tiver uma palavra que te leve para frente, uma palavra de Deus que te encoraje, uma palavra de Deus que transforme a sua mente, não vai dar certo, irmão. Por isso que a Bíblia fala, né? Para nós renovarmos o nosso entendimento todos os dias em Cristo, para que nos seja apresentável a boa, perfeita e agradável vontade dele. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos parados em determinadas áreas. Existem as lutas, existem, mas quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem a mente de Cristo, irmão, tudo isso faz a diferença.
Talvez você esteja falando, pastor, mas não é tão fácil assim. Eu, por muitas vezes, tive dificuldade de algumas coisas, de entender a palavra, de entender como se movimentar na palavra. E se é que eu posso dar uma chave, irmãos, uma das minhas chaves que Deus colocou no meu coração foi: tenha a mente de Cristo. E a Bíblia fala sobre isso, para nós termos a mente de Cristo. Então, todas as vezes que eu tinha dificuldade de fazer algo, eu me perguntava: o que Cristo faria em tal decisão? Como Cristo andaria? O que Cristo, numa discussão, o que Cristo faria? Numa situação, o que Cristo faria? Qual seria a mente dele para essa situação? E isso me ajudou bastante, porque aí você começa, o Espírito Santo começa a te trazer palavras que vão te dar destino, vão te dar direcionamento. Amém? Amém. Por isso que o que Deus tem gerado no meu coração esses dias são palavras que, para a gente ficar enraizado, para a gente ficar firme, porque infelizmente muitas pessoas não entendem o que Deus quer fazer, muitas pessoas não entendem os propósitos, e ele fica vago, ele fica sem entender o ambiente que ele está. Nós precisamos discernir o ambiente que nós estamos, irmão, e entender que em Cristo Jesus nós temos todas as ferramentas disponíveis para o nosso dia a dia, seja na nossa mente, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida espiritual, está tudo embutido nele. Mas se nós continuarmos caminhando em Cristo, pensando como nós pensávamos no mundo, isso não vai adiantar. Nós precisamos convergir a nossa mente para dentro do Evangelho, na sua totalidade. Muitos falam, pastor, eu vou ter que ser muito espiritual. Não, irmão, não é questão de ser muito espiritual, é questão de ter a mente de Cristo. E desta forma, automaticamente, Deus vai te levar numa espiritualidade maior, porque você vai fazer aquilo que Ele está determinando, aquilo que Ele está ensinando. Amém? Amém. Existem várias situações na Bíblia que, aos olhos dos homens, eram coisas difíceis, eram coisas impossíveis. Mas quando Deus determinava e Deus sinalizava, essas pessoas conseguiam se movimentar em Cristo. Nós conhecemos, eu acho que Abraão, eu tenho alguns personagens que eu gosto muito, né? Então, assim, do Velho Testamento um dos que eu gosto muito é Abraão, do Novo Testamento é Paulo. Eu acho que Paulo foi uma das pessoas que mais conseguiu entender a proposta do Evangelho sobre a vida dele. Porque, irmãos, ele era uma pessoa que ele tinha tudo para viver um Evangelho, vamos dizer assim, da forma que ele queria. Pela sua condição social, pela sua condição de entendimento. Mas ele foi um homem que ele abriu mão de tudo que ele sabia, de tudo que ele tinha, para viver um Evangelho genuíno. Porque, interessante, quando ele ficou cego, e interessante essa parte da visão, né? E interessante é entender a soberania de Deus. Deus falou: Paulo, eu vou permitir que você fique cego, para que quando você retome a sua visão, você venha com outro nível de visão.
Então, quando Paulo ele retoma a sua visão, ele já vem enxergando as coisas de uma forma diferente, irmãos. Porque ele foi ali captado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. E o Senhor, ele precisa, nesses dias, que muitos de nós passemos por esse processo de perder a visão e retomar a visão naquilo que Ele quer, e não naquilo que nós pensamos ou imaginamos. E quando acontecer isso, irmão, com certeza a nossa conduta dentro do Evangelho vai ser outra. Você vai começar a olhar as coisas como pela parte espiritual. E precisamos entender que é no mundo espiritual que são geradas todas as coisas. No mundo material só é materializado aquilo que já foi criado no mundo espiritual. Por isso que nós precisamos enxergar o que está acontecendo nas regiões celestiais. Precisa ser um super crente? Não, irmãos. Só precisa estar ligado com o Espírito Santo. Interessante que um amigo meu, um irmão, que ele tem a visão aberta, pastor. E eu acho muito engraçado, porque assim, 24 horas. Então, onde ele anda, ele está vendo um ambiente, né? E ele luta muito contra isso. Porque da mesma forma que ele vê coisa boa, ele vê coisa ruim. E ele tem muito medo disso. E Deus tem apertado ele, e eu falo, Sandro, cara, você precisa entender o que Deus quer sobre a sua vida. Porque essa ferramenta que Deus te deu, dessa visão, vai te habilitar em várias áreas. Vai te habilitar a você operar em vários lugares, ministerialmente. Isso é um dom maravilhoso. E ele fala, não, mas eu prefiro não, eu tenho medo, ele tem medo, né? E nós não podemos ter medo, irmãos, de entender, de querer ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e não aquilo que nós queremos ver para os nossos dias. Amém? Então, basicamente, a palavra é essa, irmãos. Que você venha meditar e observar a situação. Como você está vendo o seu dia a dia? Você está vendo pelos olhos carnais ou você está vendo pelos olhos espirituais? Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria de fazer uma oração. E repetir o modo que você olha para aquilo que Deus está apresentando um problema para você, apresentando uma situação. Ela define diretamente a sua condição espiritual. Amém? Então nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo ele venha nos dar uma nova visão sobre aquilo que Ele quer nos mostrar. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui foi lida a Tua palavra, Senhor, e que nesta noite, Pai, diante de tantas coisas que têm acontecido no país, que têm acontecido sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos trazer esse discernimento, de nós olharmos pelos olhos da fé, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E se por algum motivo, Pai, nós até hoje, nós olharmos para algumas situações pelos olhos da carne, que isso possa ser removido das nossas vidas esta noite. Porque nós precisamos ter a Tua mente, nós precisamos entender tudo aqui, o processo que nós passamos. Que todo esse sentimento de muitas vezes de não querer olhar para a situação de uma forma espiritual, muitas vezes
um trauma, é um medo que muitas vezes foi implantado sobre os nossos corações. Então que o Senhor possa vir através do Teu Espírito remover toda essa amarração, toda essa condição, toda essa falta de entendimento e nos capacitar, Pai. Assim como o Senhor capacitou Josué, como o Senhor capacitou Caleb, a olhar para as Tuas coisas de uma forma espiritual, entender que elas já foram criadas nas regiões celestiais, entender que nós precisamos trazer à existência muitas vezes aquilo que não existe, através da Tua palavra, Senhor. Então nós colocamos no Teu altar essa noite as nossas lutas, Pai. As lutas geradas no nosso espírito, que muitas vezes nós não conseguimos vencer, por não conseguir entender, não conseguir discernir com os olhos espirituais. Espírito Santo de Deus, trabalha esta noite sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento. Que o Senhor possa vir, Pai, nesses dias de consagração, nos dar essa sabedoria, trazer esse dom, nos capacitar, porque é isso que vai nos fazer andar adiante, é isso que vai nos fazer permanecer até o fim, junto com a Tua palavra, junto com a Tua presença, Pai. Por isso que nós estamos aqui esta noite. Espírito Santo, tira todo medo. Espírito Santo, tira esse véu que encobre os nossos olhos, que não nos deixa ver com os olhos da fé. Vem de uma forma singular nessa noite, Pai, manifestar a Tua presença sobre a nossa visão. A Tua palavra diz que nós não podemos andar por vista, Pai. Então nos ensina, Pai, a nos conduzirmos dentro dessa palavra. Entender que nós não precisamos ver as coisas, mas discernir no âmbito espiritual que ela já está acontecendo. Por isso que nós cremos nas palavras proféticas. Por isso que nós nos movimentamos muitas vezes nas palavras proféticas. Porque são palavras que, antes que as coisas acontecessem, nós já cremos no nosso espírito. E que assim seja a nossa visão essa noite, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Espero que você receba essa palavra no teu espírito e que realmente nós possamos vir a nos movimentar de uma forma em que o Senhor Ele abra os nossos olhos espirituais para tudo aquilo que está acontecendo. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.